Graça e paz. Aqui é o pastor Orion. Mais uma vez estaremos meditando na palavra do Senhor em Isaías 42. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não esmagará, nem quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nesta manhã eu quero falar sobre o Evangelho. É uma palavra muito usada e nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. É uma reflexão na palavra do Senhor. E eu quero dizer assim, o Evangelho do Senhor Jesus é aquele que abre os olhos para que as pessoas possam ver a oportunidade de serem salvas. Não uma religiosidade que impõe sobre as pessoas para dominá-las. Nós temos visto muito isso. É um evangelho muito frágil, um evangelho muito superficial, um evangelho que atrai as pessoas somente para o benefício de um pequeno grupo, ou de uma denominação, ou de uma igreja local, ou de certas pessoas. Nós temos observado que o evangelho do Senhor Jesus não é para isso. O evangelho do Senhor Jesus é para abrir os olhos das pessoas, para que elas possam enxergar com mais clareza o caminho da verdade. As pessoas estão batendo cabeças de um lado para o outro, não sabendo para onde vai. E não tem certeza da salvação, não tem certeza da vida eterna, não tem certeza de Jesus, não tem certeza de Deus, nem do Espírito Santo. E eu quero dizer que o Evangelho de Jesus é para revelar, é para poder trazer clareza para as pessoas, para que elas possam entender o que é ser salvas. O Evangelho de Jesus Cristo é algo que liberta do aprisionamento do próprio homem. Muitas e muitas vezes nós somos aprisionados pelas pessoas que nos enganam com palavras bonitas, com palavras que às vezes soam muito bom no nosso coração, na nossa mente, naquelas horas de necessidade, mas não é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus é aquela que faz com que nós podemos sim amar as pessoas, amar os homens, as outras pessoas. Mas a Deus nós precisamos entender e conhecer Ele pessoalmente. Cada um de nós temos que entender o que é ser salvo, o que é o Evangelho de Jesus, o que Ele nos traz, o que Ele mostra para a gente, o caminho, como é que nós vamos entender, porque não adianta nada passarmos a vida toda no ministério, numa igreja, dizendo que somos cristãos, e aí depois no final nós vamos deparar que nós não somos salvos, nós ainda não fomos libertos. Por isso Jesus diz assim, conhecereis a verdade é a palavra, é o próprio Cristo. Nós precisamos conhecer essa verdade para que a gente possa ter libertação, para que a gente possa entender a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é o da misericórdia. Nós entendemos sim, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele veio e diz assim, Mateus 11, 28, diz assim que ele veio e diz uma palavra muito importante, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor Jesus, ele quer aliviar, ele quer trabalhar a vida das pessoas. Ele não vem impor cargas sobre as pessoas. Ele não veio para poder tirar, arrancar as coisas das pessoas, para que as pessoas sejam salvas, cheio de dogmas e cheio de preceitos do próprio homem. Mas o Evangelho de Jesus foi para tirar isso, para dar uma oportunidade, uma misericórdia sobre as pessoas, que as pessoas hoje estão necessitadas de uma mão amiga, de um abraço, de um perdão, de nós podermos chegarmos e dizer para elas assim, olha, Jesus te ama, verdadeiramente, não enganando as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é para alcançar o mundo todo.
Eu fico às vezes pensando, quantas pessoas ainda existem no mundo que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho de Jesus? Muitas vezes ficamos dentro de 4 paredes, esperando que as pessoas venham até nós, ou queremos alcançar um grupo que vai nos satisfazer, ou que vai trazer alguma condição financeira para nós. E isso nós precisamos correr atrás de todas as pessoas, tanto do menor até o maior, em qualquer canto, em qualquer lugar, nós precisamos levar o Evangelho, porque o Evangelho não é só para um grupo de pessoas. Claro, não sabemos se todos vão crer no Evangelho, mas precisamos pregar esta palavra para que esta palavra abra o entendimento, o coração das pessoas, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. É por intermédio dessa palavra que as pessoas vão encontrar a Cristo. O Evangelho de Cristo é o que traz a luz. Essa luz clareia não somente os olhos nossos olhos físicos, mas os olhos do entendimento, os olhos do coração, os olhos da fé, da esperança. Esse Evangelho veio para trazer isso, para que as pessoas possam ter certeza do que está seguindo. Eu estou seguindo a Jesus, ou estou seguindo ao homem? Eu estou seguindo uma denominação? Eu estou seguindo um nome? O que eu estou fazendo da minha vida servindo a Jesus aqui na terra? Ou eu tenho um compromisso sério com Jesus? Porque a luz é para clarear o nosso entendimento, a nossa alma, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus, simplesmente é o reino de Deus. Simplesmente a palavra de Deus, o Evangelho que Jesus veio pregando, simplesmente é o reino de Deus. E esse reino está dentro de nós, está à nossa volta. Está dentro do nosso coração, está na nossa mente. E nós precisamos expressar esse reino em nossas vidas. Por isso que o reino de Deus simplesmente o Evangelho do Senhor se manifesta e ele abre o nosso coração, o nosso entendimento para entrar nesse reino. Não existe um reino longe de nós. O reino não está longe, está bem perto. Está dentro de cada um, quem crer em Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar as vidas. Nós encontramos lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Se nós não pregarmos esse Evangelho verdadeiramente, não vão ter as pessoas, não vão se converter. Elas podem até se converter a um grupo de pessoas, a uma ideia, elas podem até se converter a uma denominação, a uma igreja, elas podem até se converter em um raciocínio, mas nunca Cristo. O poder do Evangelho, quando ele é pregado verdadeiramente, com amor, com carinho, com verdadeiramente o Evangelho de Jesus, ele salva as pessoas, ele muda as pessoas, faz com que as pessoas conheçam Cristo de perto. Então esse é o poder de Deus para salvar as vidas em todos os cantos. O Evangelho de Jesus Cristo é a ira de Deus. Importante isso, a gente saber isso. O Evangelho de Jesus Cristo também não é só estender as mãos para as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo também é a ira de Deus, ou é a justiça de Deus. Nós encontramos lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. O poder de Deus, é a ira de Deus, é a justiça de Deus. Não adianta chegarmos naquele dia e dizer, olha, eu achei que era assim. O Evangelho abre o entendimento nosso para que a gente possa ver o julgamento que um dia há de acontecer na terra. E é por intermédio desse Evangelho que a gente vai saber disso. Busca o Senhor, entrega sua vida a Cristo, porque o Senhor está voltando. A qualquer momento o Senhor pode voltar. O Evangelho de Jesus Cristo é o que revela os segredos do homem. Está lá Romanos 12, 16. É onde os segredos do homem, aquilo que o homem faz nas escuras, lá dentro do coração, na mente, na alma, em todos os cantos, o Evangelho do Senhor Jesus revela isso. E eu quero deixar bem nesta manhã para você, quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, se você ainda não conhece o Evangelho de Cristo, entre em contato com a gente, entre em contato com as pessoas que conheçam bem mesmo o Evangelho. Não aquelas pessoas que querem dominar, não aquelas pessoas que querem te levar para um lugar para poder ser delas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que prega Cristo, o Senhor, de todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.